Provimento número 70 de 12 de junho de 2018. Dispõe sobre a abertura de matrícula e registro de terra indígena com demarcação homologada e averbação da existência de demarcação de área indígena homologada e registrada em matrículas de domínio privado incidentes em seus limites. O Corregedor Nacional de Justiça, usando de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, considerando o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos, art. 103b, 4º, e 2ª e 3ª, da Constituição Federal de 1988. Considerando a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços de registro de imóveis, art. 103b, 4º, e 3ª, e 236, 1º, da Constituição Federal. Considerando a competência do Corregedor Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços de registro de imóveis, art. 8º, x, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Considerando a obrigação dos registradores de imóveis de cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário, arts. 37 e 38 da Lei N. 8.935, de 18 de novembro de 1994. Considerando que as questões de caráter fundiário envolvem demandas de interesse coletivo, que precisam ser solucionadas pelo Poder Judiciário ou por seus serviços auxiliares de notas e de registro, delegados ou oficializados, sob sua fiscalização por expressa disposição constitucional, Resolução CNJ N. 110, de 6 de abril de 2010. Considerando o reconhecimento aos indígenas dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, protegendo e fazendo respeitar todos os seus bens, art. 231, 6 graus, da Constituição Federal. Considerando a possibilidade de cancelamento de averbações e que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, art. 231, 6 graus, da Constituição Federal e art. 250, 3ª e 4ª, da Lei de Registros Públicos. Considerando a necessidade de regulamentação da matéria concernente ao registro de terra indígena com demarcação homologada, bem como da averbação de existência de processos demarcatórios de terras indígenas em matrículas de domínio privado existentes nos seus limites, visando regularidade fundiária, art. 246, 2º, 3 graus e 4 graus, da Lei de Registros Públicos. Considerando as sugestões e propostas lançadas nos autos do pedido de providência N 000573519.2015.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça. Resolve. Art. 1º dispor sobre a abertura de matrícula e registro de terra indígena com demarcação homologada e averbação da existência de demarcação de área indígena homologada e registrada em matrículas de domínio privado incidentes em seus limites. Primeiro, todos os atos registrais de terra indígena com demarcação homologada serão promovidos em nome da União. Segundo, todos os procedimentos administrativos de demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios em caráter permanente, inclusive o resumo do estudo antropológico eventualmente realizado, deverão ser averbados nas matrículas dos imóveis. Art. 2º o requerimento de abertura de matrícula, quando inexistente registro anterior, ou de averbação de demarcação de terra indígena, quando existente matrícula ou transcrição, em ambos casos com demarcação homologada, formulado pelo órgão federal de assistência ao índio, art. 6º do Decreto N. 1.775/96, deverá ser instruído com as seguintes informações e documentos. E decreto homologatório da demarcação da terra indígena. Segunda, declaração de inexistência de registro anterior do imóvel. Terceira, certidão de inexistência de registro para o imóvel expedida pelo oficial de registro de imóveis da circunscrição anterior quando ocorrida a alteração da competência. Quarta, número da matrícula e barra ou transcrição da respectiva unidade de registro imobiliário no caso de terra indígena com demarcação homologada. V. Certidões imobiliárias expedidas pelo oficial de registro de imóveis da circunscrição anterior quando ocorrer alteração de competência, no caso de averbação de demarcação de terra indígena. V. Certidão de conclusão de processo administrativo expedida pelo órgão competente da União. Sexta, número Código de Cadastro da Terra Indígena no Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR. Sétima, planta e memorial descritivo do perímetro da terra indígena demarcada e homologada, com anotação de responsabilidade técnica, art. Do profissional responsável, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites da gleba, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional conforme fixado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, dispensadas a respectiva certificação e a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, CAR. Oitava, número do assentimento do Conselho de Defesa Nacional, CDN, quando se tratar de gleba inserida em faixa de fronteira, se houver, para efeito de averbação na matrícula. Nona, requerimento de encerramento de matrículas totalmente incidentes sobre a área. Art. 3º para a instrução do requerimento, o oficial de registro de imóveis competente para o ato deverá consultar diretamente os assentamentos que mantiver, inclusive para efeito de verificação da inexistência de registro anterior para o imóvel, sendo vedada a exigência de apresentação de certidões dos assentos existentes em sua própria serventia.
Art. 4. Os atos registrais deverão ser requeridos em todas as circunscrições do registro de imóveis em que a terra indígena com demarcação homologada estiver localizada. Primeiro, no caso de registro de terra indígena sem título ou registro anterior localizada em mais de uma circunscrição imobiliária, o órgão federal de assistência ao índio poderá requerê-lo separadamente em cada uma das circunscrições envolvidas, instruindo o requerimento também com os memoriais descritivos e a planta da parcela do imóvel que se localizar em cada uma das circunscrições do registro imobiliário. Segundo, o oficial de registro de imóveis averbará a demarcação da terra indígena e promoverá o encerramento da respectiva matrícula quando constatar que a demarcação atinge a totalidade do imóvel objeto da matrícula pré-existente e, no caso de o imóvel atingido ser objeto de transcrição, será averbada a ocorrência com remissão à nova matrícula aberta. Terceiro, se os limites da terra indígena registrada incidirem parcialmente sobre outro imóvel, o oficial de registro de imóveis averbará a circunstância na respectiva matrícula ou transcrição. Quarto, após a averbação da demarcação da terra indígena, o oficial de registro de imóveis abrirá matrícula em nome da União de acordo com a descrição do memorial descritivo apresentado. Art. 5. O requerimento será recepcionado e lançado no livro um protocolo, submetendo-se ao regime de prioridade aplicável aos títulos em geral. Primeiro, a qualificação negativa do requerimento, mediante formulação de exigência, deverá ser manifestada por meio de nota de devolução fundamentada, em até 15 dias contados da data do protocolo. 2 graus decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior. E havendo discordância expressa com a formulação de exigência em nota de devolução para a abertura de matrícula, registro ou averbação de que trata este provimento pelo órgão federal de assistência ao índio, o oficial de registro de imóveis remeterá o procedimento ao juiz competente, art. 198 da Lei de Registros Públicos. Segunda, não havendo manifestação do órgão competente da União, a prenotação será cancelada após o decurso de 30 dias contados da data do protocolo. Art. 6 graus havendo identificação do nome e do cargo do subscritor dos requerimentos e demais documentos oriundos dos órgãos da União, para os fins previstos neste provimento, é dispensado o reconhecimento da firma. Art. 7 graus os atos registrais relativos aos trabalhos de identificação e delimitação de terras indígenas realizados anteriormente poderão ser praticados pelos mesmos procedimentos acima elencados. Art. 8 poderão ainda ser realizadas averbações da existência de processos demarcatórios de terras indígenas em matrículas de domínio privado existentes nos seus limites, caso em que o requerimento deverá ser instruído com os seguintes documentos. E portaria inaugural do processo administrativo. Segunda, indicação do número das matrículas e ou transcrições sobre os quais a averbação deverá ser praticada, sob responsabilidade do órgão federal. Terceira, número Código de Cadastro da Terra Indígena no Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR-I. Quarta, relatório circunstanciado de identificação de delimitação quando já realizado. Art. 9. Inexistindo exigências formuladas pelo registrador, as providências para a abertura, registro e averbação deverão ser efetivadas pelo cartório no prazo de 30 dias contado da prenotação do título, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal do oficial de registro, ressalvada a necessidade de dilação do prazo em virtude de diligências, pesquisas e outras circunstâncias que deverão ser enunciadas e justificadas fundamentadamente pelo registrador em nota que será arquivada, microfilmada ou digitalizada juntamente com o título. Art. 10. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Ministro João Otávio de Noronha.